quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior desses é o amor. Agora permanecem, pois, a fé, a esperança e o amor, mas o maior é o amor, que Deus é amor. Até o momento nós vamos precisar mais de fé, esperança também não, mas o amor vai ser constante, porque estaremos na presença de Deus, o nosso Deus que é eterno, e Ele na sua própria essência, Ele é amor. Deus é amor, como disse o apóstolo João. Deus é amor. E o apóstolo Paulo diz aqui, ó, eu vou ensiná-los, eu passo a mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. O caminho qual é? É um caminho de amor. Ainda que nós possamos falar qualquer língua dos anjos, né, dos homens e dos anjos, se não tivermos amor, isso não adianta nada. Então, com certeza, o Senhor, Ele nos capacitou com esse amor. E nós só podemos amar de fato porque um dia Ele nos amou primeiro. Sim, Deus nos amou. E hoje nós amamos a Deus. Também devemos expressar esse amor, né? Amamos a Deus sobre todas as coisas. Esse é o principal mandamento. Amamos ao nosso próximo como a nós mesmos. A essência, né? O resumo do mandamento de Deus é esse, é o amor, porque tudo se resume no amor. O amor para com Deus, o amor para o próximo, e o amor que eu sinto por mim. Então, esse é um caminho maravilhoso. E uma vez que também recebemos do Espírito Santo do Senhor, é esse mesmo Espírito que também nos inunda com esse amor. E Jesus mesmo disse, quando o Espírito Santo dele viesse, ele disse que do nosso interior também fluiriam rios de água viva. E esse rio de água viva, né, tem que inundar e alcançar muitas pessoas, seja a nossa família e aquelas pessoas que nos rodeiam. Então esse é um caminho de fato excelente, é um caminho que nós devemos trilhar, é o caminho do amor, o amor de Deus. E esse amor precisa ser compartilhado, esse amor precisa ser vivido. É isso que nós vamos tentar aprender um pouco aqui, uns com os outros, eu também. Bem, deixa eu contar um pouco do histórico da minha vida, em poucas palavras, tentar resumir. Eu tive que aprender muita coisa nessa área, porque eu de fato nunca tive, digamos assim, um amor de mãe e de pai demonstrado assim através de carinhos, expressões e palavras, gestos mais diversos. Eu não tive isso. Aos 3 meses de idade, o meu pai, ele resolveu sair de casa. Quando eu tinha 3 meses de idade. Na verdade, eu vim ao mundo, foi digamos assim, foi um relacionamento do pai com minha mãe, mas nada assim sério. E aí depois ele resolveu tomar um rumo, e aos 3 meses de idade ele saiu de casa. Ficou durante um tempo ali assumindo um pouco dessa paternidade, mas depois resolveu partir para outra. E a minha mãe, durante um tempo, ela segurou, né, essa maternidade também. Mas teve uma época na minha vida, quando eu tinha 5 anos de idade, ela conheceu uma igreja, e essa igreja, digamos assim, fez uma lavagem cerebral dela. Foi um charlatão desses que vemos por aí, que tem abusado da fé das pessoas, e ela acabou doando tudo que ela tinha para a igreja. Minha mãe era empregada doméstica. Durante muito esforço ela conseguiu comprar uma propriedade, construir uma casa,
depois uma segunda casa, nós alugávamos outro, morávamos na segunda, e ela simplesmente resolveu vender tudo e investir, e foi realmente enganada, manipulada. E nesse período, durante um tempo, aos 8 anos de idade, ela resolveu me colocar no orfanato. Então eu passei também um período em orfanato. Era um orfanato que eu sofria maus tratos lá. Era um orfanato da igreja, mas as pessoas que administravam esse orfanato abusavam no sentido de maltratar, tomava banheiro gelado de mangueirão, e diversas coisas assim que vocês nem imaginam. Então, até que chegou um momento, quando eu saí desse orfanato, minha mãe resolveu não mais continuar, ou seja, essa maternidade no caso, e me passou para minhas irmãs, minha irmã mais velha. Eu tenho uma irmã, 2 irmãs por parte de mim. E a partir daí, a minha vida começou a tomar um rumo diferente. O meu cunhado, esposo dessa minha irmã, era alcoólatra. Eu não tinha, digamos assim, ambiente de ficar em casa, porque eram muitas brigas mesmo. E foi onde eu resolvi sair para a rua, no sentido assim de querer buscar novas experiências e tal. E aí entrou o período das drogas. Dos meus 13 aos 19 anos foi o período das drogas. E eu só não morri porque Deus tinha um plano na minha vida. Eu sei muito bem, né, que Deus tinha um plano desde o início da minha vida. E depois eu fui descobrir isso, mas durante esse período eu passei as dificuldades todas. E eu só sou quem sou porque eu fui moldado dessa forma, né? O Cláudio tem uma vida e uma experiência diferente da sua e das demais pessoas aqui. Cada um de nós temos uma experiência única, somos únicos, né? Por tudo aquilo que vivemos, que passamos e da forma como fomos moldados. Mas Deus tem um plano maravilhoso sempre, no final de todas as coisas. Lá no seminário nós costumamos dizer que chama de concursos, ou seja, tudo concorre para um fim proveitoso no plano maior de Deus. Às vezes são coisas erradas, atos errados acabam acontecendo, mas no plano maior de Deus isso está bem organizado. No caso de José no Egito, ele foi vendido pelos irmãos, ou seja, o ato mau dos irmãos de José acabou acarretando o que ele passasse por aqueles momentos de dificuldades, mas foi exaltado no Egito, lá, né? E porque Deus tinha um plano para ele, para a família dele, para todos. Então nós chamamos isso de concurso, né? Tudo atinge um fim proveitoso no plano maior de Deus. Às vezes nós não entendemos porque acontecem determinadas coisas, mas tem um plano maior de Deus e é isso que nós seguimos. Eu sei que tenho certeza que isso aconteceu com a minha vida, certo? Então, basicamente, esse é o resumo. Ou seja, eu tive que aprender a expressar amor para a minha família, para os meus filhos, para a minha esposa, coisas que eu não vivi dentro de casa, coisas que eu não pude experimentar. Tive que aprender a partir do momento que eu tive esse encontro com Jesus, e a partir daí, esse amor que eu experimentei e que agora eu posso expressar para a minha família. Eu olhava ao redor e só via ruínas, né? Minha família toda, ou seja, não tinha família. Mas hoje eu tenho a minha família, o Senhor, né? Porque eu conheci essa marca, hoje tenho os meus 2 filhos, eles participam, estamos juntos e procuramos viver e expressar esse amor do Senhor também, entre casal e também com os nossos filhos. Certo? Então esse é um tema importante, até não sei quantos aqui conhecem esse tema, já leu um livro, por exemplo, do Dr. Gary Chapman, 5 linguagens do amor. Quem já conhece? Alguns, talvez nem todos, né? Pastores conhecem, viu? E existe também um outro livro que é 5 linguagens do amor. Na verdade, fez tanto sucesso esse livro, que até aconselho que vocês leiam todas as versões. Tem as 5 linguagens do amor, tem as 5 linguagens do amor do adolescente, as 5 linguagens do amor da criança,
acho que não sei porque não fizeram a segunda linguagem do amor da terceira idade, ou sei lá o que, né? Então, tem que... Mas aqui tem o livro As 5 Linguagens do Amor. Tem também esse que na verdade, as 5 linguagens do amor contadas às crianças. Como você vai contar sobre esse tema para as crianças? Eu aconselho a vocês aí investimento nessa área e nesses livros, né? E vamos seguir então esse tema, que é as 5 linguagens do amor. Eu digo, o Lucas, pode, segue, Lucas, primeira frase. Bem, assim como existem várias linguagens, né, linguagens e dialetos e tudo mais, das diversas culturas, assim também existem linguagens de amor. Nós temos diferentes linguagens de amor. O importante é descobrir qual é a nossa linguagem, ou a linguagem do amor dos nossos filhos, certo? E aí nós vamos depois a cada uma dessas linguagens, que são pelo menos 5 linguagens. Está um pouco difícil de também fosco, mas eu acho que melhorou. Então existem diversas linguagens e nós precisamos descobrir quais são elas. Segue, Lucas. A primeira linguagem do amor é aquela que aprendemos principalmente com os nossos familiares, as pessoas que estão mais próximas, nossos pais e mães, e aí nós vamos aprendendo essa linguagem, de que maneira eles nos tratam com amor, e aí nós vamos formando, né, essa linguagem própria, certo? Com os familiares e depois também com os nossos amigos, os quais recebemos também expressões de amor. Tudo isso nós vamos formando também. Essa linguagem, na verdade, acaba sendo formada. Sentir-se, vai com calma mais Lucas. Vai por fraco. Não, isso, vai. Ok, vai. Aí. Bom, sentir-se amado é uma principal necessidade, é a necessidade principal de todo ser humano. Quem não gosta de se sentir amado? Todos nós temos essa necessidade de ser amado, de ser abraçado e tratado com expressões de amor as mais diversas, né? Amor nunca é demais, é sempre bom, não custa caro, né? Não precisa, e isso é muito bom você receber. É a nossa principal necessidade. Deus nos criou, né, com essa necessidade, e é muito bom você receber. O problema é quando você não consegue, né, receber o amor necessário. Então nós precisamos, na verdade, nós temos um tanque emocional, e esse nosso tanque precisa ser cheio, né, precisa ser enchido, e a nossa necessidade de amor e a dos nossos filhos precisam ser supridas. Existe um tanque emocional que precisa ser suprido. Assim como você precisa colocar combustível no carro para andar, para funcionar e cumprir, né, fazer aquilo que você precisa, então também os nossos filhos precisam receber esse combustível, que é o amor, a expressão de amor, para que no futuro não tenham desequilíbrios emocionais mais diversos. Eles precisam ser supridos nessa necessidade, e o tanque emocional precisa estar ali bem cheio e de um bom combustível, né? Porque existem também combustíveis que você coloca aí que vem adulterado, e aí o carro começa, né, engasgar, né? Quem já colocou combustível aí adulterado sabe como é. Então o combustível necessário precisa, né, ser de boa qualidade, para que não venha a engasgar aí o piloto do papel, certo? Então essa é a nossa principal necessidade, ser amado. Segue, Lucas. Bem, muitos pais acabam achando que somente pelo fato de prover os filhos de bens materiais, que tudo está resolvido, eu estou demonstrando o meu amor dessa forma,
e é isso aí, eu vou trabalhar, vou me esforçar, vou me dedicar, e os meus filhos vão ter, e a minha família vai ter, minha esposa e tudo, e acham que isso é o suficiente e necessário. Muitas pessoas se enganam com isso. Temos sim que trabalhar, nos esforçar para ter, né, o nosso ganha-pão, para ter a nossa casa e aquilo que é necessário para a nossa manutenção, para a nossa vida. E às vezes nos enganamos achando que provendo de tantas coisas assim, elas vão ficar se tornando pessoas felizes. Vamos expressar a felicidade, né? Que elas vão experimentar a felicidade através de bens materiais. Isso não é verdade. Meus queridos, eu já vi assim, quando hoje a mídia tem nos mostrado e nos oferecido tantas coisas, e nós acreditamos que não podemos ser felizes sem tudo, né, sem adquirir tudo aquilo que nos oferecem aí na televisão, através das propagandas, e você fica achando, não, eu preciso ter aquilo, senão eu não vou ser feliz. Mas não é verdade. Às vezes com tão pouco você tem que buscar, às vezes nas coisas simples da vida, coisas tão simples, nós podemos ter felicidade adquirindo essas coisas simples da vida, e não precisa muita coisa, não, né? Até mesmo Jesus, né, quando foi lá na casa de Lázaro, e a Marta estava lá se afatigando, e a Maria ali nos pés dele, Jesus falou assim: não precisa muita coisa, uma coisa só basta, para com tudo isso, né, Marta? Uma coisa só basta. Às vezes nós temos procurado isso, nos esforçando tanto e se deixando as coisas mais importantes de lado. Às vezes uma coisa só basta, não precisa de muita coisa, não. E as coisas simples da vida são importantes, né? Você buscar isso nas coisas simples. E antigamente as pessoas tinham pouca coisa, não tinha tanta essa parafernália de coisas, de objetos, de equipamento e tal. As pessoas ficavam mais juntas, mais próximas, né? Às vezes não tinha televisão, mas estavam ali juntos, conversando, olho no olho. E depois vocês, eu até esqueci, eu ia falar de um grande filósofo, né, e educador, que é o Mário Sérgio Cortella. Depois vocês puderem dar uma olhada nos vídeos, né, que ele tem lá. Ele fala justamente dessa questão também da família, da educação dos filhos, porque antigamente na casa dele a disposição da sala era diferente, né? Era organizada de maneira que as pessoas conversavam, ficavam umas de frente com as outras, né? O sofá e tal. Mas de repente, em um determinado momento da vida dele, surgiu a televisão. O pai dele adquiriu uma televisão. Aí a televisão assumiu um ponto central ali, principal, né, no canto ali da sala, e toda a ordem do sofá ficou ali em direção à televisão. Agora ninguém mais olhava nos olhos de ninguém, e até mesmo os vizinhos com os quais eles se convidavam para virem à noite para uma prosa, uma conversa, e aquilo ali ficava aquele ambiente gostoso. De repente o vizinho também se concentrava agora na televisão, e tudo, né, começou a girar em torno daquilo, e perdeu-se esse contato, né, de olho no olho, de conversa, de tempo ali. E isso tem realmente um mal na nossa sociedade, mas precisamos sim, é necessário, é importante, né? Está ali, não tem mais jeito, ok, vamos fazer o uso disso, mas não seja escravo desses equipamentos, tá? Reserve um tempo de qualidade você, com seus filhos, com seus familiares ali. Então, as pessoas antigamente tinham poucas coisas, mas viviam bem, com certeza expressavam essa felicidade, né? E demonstravam amor. Então, prover de bens materiais não saciará essa principal necessidade, que é o amor. E com isso você não precisa gastar dinheiro, gente. Exige dedicação de tempo. O pessoal fala que tempo é dinheiro, né? Mas eu acho que é um investimento bom, tá certo? Não precisa gastar muito com isso, não. Só que tem que aprender, né? Seguir por esse caminho. O apóstolo Paulo, esse caminho é excelente, então vamos seguir por aí. Segue, Lucas.
Bem, vamos passar agora a essas linguagens do amor. Qual que é a primeira linguagem? São palavras de afirmação. Existem crianças que têm uma linguagem de amor. Na verdade, vocês vão perceber que todas essas linguagens são necessárias, todas elas são importantes, mas existe uma linguagem que se destaca, tá certo? As crianças na formação, elas vão precisar de todas essas linguagens na formação, pelo menos essas 5 linguagens, vai sentir essa necessidade, bom? Mas uma palavra, uma linguagem, ela acaba se destacando. Você vai perceber isso, tá bom? No convívio ali, observando qual é a linguagem do amor do seu filho, ou a sua própria linguagem, certo? Porque até mesmo para termos um convívio bom entre casal, é necessário descobrir a linguagem do amor do seu cônjuge. Porque de repente a minha linguagem do amor pode ser diferente da minha esposa. Isso acontece muito. De repente você acha que está demonstrando amor de uma forma, que você se sente amado daquela maneira, e na verdade não é a principal linguagem do amor do seu cônjuge. Então, isso é importante também percebermos qual é a nossa linguagem e descobrir que existem linguagens diferentes. Qual é a linguagem do meu filho, da minha filha? Certo? Então, uma das linguagens é essa, é palavras de afirmação. Palavras de afirmação são palavras de elogio, de incentivo, de encorajamento. Existem crianças que têm essa necessidade de ser elogiada, de receber esse incentivo e encorajamento. Então, precisa dessas palavras de afirmação. Por exemplo, chega para ela tem essa necessidade. Que desenho lindo, né? De repente é um garrancho, mas é o melhor que ela pode, fazer. E ela se empenhou por fazer aquele desenho. Elogio, chega ali, olha que desenho lindo, oh, que legal. Vai conversando ali sobre os detalhes, daquele desenho. Olha, o que é isso daqui, ou coisas assim, e vai se envolvendo e encorajando. Porque de repente ela tem até uma habilidade nessa área, e com isso ela se sente estimulada a caminhar por aí, não é mesmo? Então, estimule, que desenho lindo que você fez, como você é bonita, como você está bonita, ela de repente colocou uma roupa ali que ela achou legal, que bonita que você está. Então sempre essas palavras são boas, são palavras de afirmação, de carinho, de incentivo. Meus queridos, quando eu falo de palavras de afirmação, isso é muito importante, porque existem palavras que são benditas e palavras que são malditas. Palavras malditas. Segue, Lucas. Nada de palavras que humilhem, tipo, você é burro, não consegue aprender, coisas assim. Às vezes, num momento de raiva, de estar ali, ela parece que não consegue aprender determinada matéria ou assunto, e às vezes você fica nervoso e solta uma palavra ali que vai acarretar problemas futuros. Eu estou falando isso porque eu vivi isso, gente. Sabe? Você é burro, sua dor, você não sabe comer, você fica tocando num assunto. Tudo bem que você quer talvez ensiná-la a tomar cuidado, você não comer demais ou coisa assim, mas saiba como falar. Você dá a orientação certa no momento certo. Depende da maneira como você fala, a forma como você vai tratar determinado assunto é o que vai fazer a grande diferença. Então, muito cuidado com essa palavra. Ela precisa ser uma palavra bendita e não maldito, porque no momento de raiva a gente soltou. Diz que você é senhor da palavra não dita. Agora a palavra dita é o seu senhor, sabia disso? Você é senhor da palavra não dita. Quando ela está ali com você, você tem o controle sobre ela. Agora a palavra dita é o teu senhor. Uma vez que você já disse, é difícil você retomar. Certo que você pode tratar, rever algumas coisas, pedir desculpas por um momento que você se exaltou, se
ficou irado com um determinado assunto, mas você precisa saber dizer a palavra certa no momento certo, e que seja uma palavra abençoadora, que seja uma palavra bendita, que possa abençoar o seu filho. Eu estou dizendo isso que eu já experimentei, porque uma palavra maldita pode perseguir você e ficar com você ali durante muito tempo, até você conseguir realmente se libertar dessas coisas e seguir a tua vida. Bom, um dia, conversando com a minha mãe, e numa briga nossa ali, eu cheguei para ela e disse: por que a senhora me pôs no mundo? Não lembro exatamente qual foi o período da briga e tal, mas eu cheguei e falei assim: por que a senhora me pôs no mundo? E ela virou para mim e disse o seguinte: só te pus no mundo porque seu pai não deu dinheiro para tirar você. E aí você vai levando isso durante muito tempo e tal. Bom, então de fato eu vim no mundo porque não teve. E depois, conversando com a minha irmã, eu descobri que ela já havia feito um aborto anterior. Tá. Então, quero dizer que essa palavra ficou ali gravada e durante muito tempo isso me mexeu bastante. Então, essas expressões de amor, quando eu me sentia, digamos assim, até no relacionamento, namoro, quando havia um rompimento, eu normalmente não rompia, mas a pessoa estava rompendo, eu me sentia mal demais, porque essa coisa da rejeição, essa questão da rejeição ficou muito marcada. Então eu tinha essa dificuldade também, até mesmo no rompimento, no relacionamento, eu passava mal, gente. Dava um negócio assim, não tem ideia. Essa coisa da rejeição. Então, muito cuidado. Às vezes é um momento de raiva que você está ali, mas pense muito antes de dizer uma determinada palavra, porque parece que não, elas machucam, tá? Existem palavras que são verdadeiros punhais, machucam profundamente, e isso pode acarretar um problema futuro na vida do seu filho. Se você disse, reveja, tá? Um momento tá, mas há um momento de você sentar, desculpa, papai, mamãe, não pensa assim não, e aí você vai revendo. Claro que você vai ter a disciplina no momento certo, a maneira certa de disciplinar, tem que ter uma palavra, um determinado momento que precisa ser às vezes dura, tal, mas sempre com expressando amor, tá? Você precisa, em poucas palavras, dizer assim: papai e a mamãe realmente te amam, mas isso aqui não está certo, você precisa pensar bem, está comendo demais, ou coisa desse tipo, isso não vai fazer bem, ou você, qual que é o seu problema, vamos buscar alguém para te ajudar, um psicólogo, se o seu problema é de aprendizado, assim, qual que é o seu problema, mas papai quer te ajudar, mamãe quer te ajudar, o que você está precisando? Então, antes de mandar essas palavras que ferem, que machucam. Então, a palavra da afirmação tá bom. Depois sempre elogiar se aquilo que você viu é importante para o desenvolvimento do seu filho. Bom, os elogios é sempre bom. E ajuda e estimula a permanecer. Certo? Então, a crítica é construtiva sim, mas cuidado ao criticar. A crítica construtiva é sempre bom, mas sempre demonstrando amor, sempre com esse, deixa bem claro para o seu filho que é assim: o papai realmente te ama e quer te ajudar, mas isso que você está fazendo não é legal. Então, vamos criticar sim, mas muito cuidado. Segue, Lucas. Quando você descobrir se essa é a linguagem do amor do seu filho, comece a elogiá-lo, comece a incentivá-lo. Isso vai encher o tanque emocional dele ainda mais, certo? Uma vez descobrindo, elogie com mais frequência e incentive com mais frequência. Bom, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Segunda linguagem, essa custa cara, hein?
Presentes. Quem é que não gosta de ganhar presente? Né? Não gosta? Ah, né? Não gosta. Todo mundo gosta de ganhar presente. Em todas as culturas, não se descobriu nenhuma cultura, né? Todas elas sempre têm esse o presentear é uma expressão de amor. Nas diversas culturas, presentear é expressão de amor. Bom, tá certo que em determinados momentos, em determinadas datas, às vezes essa coisa, né, do comércio e tal, acaba estimulando demais você ao consumismo, tudo. Claro que existe o lado negativo, né, dessas coisas. Mas receber um presente e presentear é sempre bom, é sempre agradável você demonstrar isso. Então, nas diversas culturas, esta é uma expressão de amor, tá? Então, receber presentes ou dar presentes, no caso, tem crianças que têm essa linguagem. Sério. Um presente diz o seguinte: essa pessoa estava pensando em mim. Olha o que ela comprou para mim. Ela estava pensando em mim. E ela, olha o que ela comprou. Então, na verdade, não vai não quer dizer nem o valor, significa nem o valor do presente. Pode ser uma coisa simples, não precisa ser uma coisa cara, não. Mas só o fato de você lembrar, e se essa é a linguagem da pessoa, realmente você lembrar, e a demonstração de amor seria essa, então o presente pode ser mais simples, uma coisa assim, por mais simples que seja, isso essa pessoa está lembrando de mim. Uma vez, eu tive a oportunidade de presentear o Lucas com um carrinho de rolimã. Eu fui num lugar, na casa de amigos nossos, tinha um ateliê lá no fundo. Eu fiz, quem lembra de carrinho de rolimã aqui, gente? Eu andei muito de carrinho de rolimã. E eu fiz, um carrinho de rolimã. Oi? Você lembra? E nossa, foi gostoso poder depois desfrutar desse presente, que até o que eu fui lá ali mesmo, na hora, lá peguei uma oficina de amigos nossos que estávamos de férias, eu fui lá tinha tudo que eu precisava, tinha rolimã, tinha madeira, eu comecei a cortar e fazer, e o Lucas acompanhou também aquilo, e presenteei o Lucas com um carrinho de rolimã. Bem, nós moramos lá em São Paulo, perto do Museu do Ipiranga. E no Museu do Ipiranga tem uma rampa que vai dar lá no monumento do Ipiranga, lá na margem lá do riacho, lá do Dom Pedro, litoral da Independência Morte. E, gente, nós levávamos aquele carrinho e eu descia, vê essa figura aqui, O carrinho era resistente, viu, gente? Por quê? Eu colocava o Lucas na frente, assim, e descia a rampa do Museu do Ipiranga de carrinho de rolimã. O pessoal olhava assim e achava que nós éramos ETs. Carrinho de rolimã, ninguém nem imaginava, mas tinha gente que olhava assim: olha, eu andei muito quando eu era criança e tal. E é uma coisa assim tão simples, tão fácil de fazer ali, foi algumas horas, e isso foi gostoso, né, Lucas? Foi gostoso? Tem tempo que a gente descia lá, a gente descia a rampa do museu, colocava ele na frente, chegava lá, dava uns cavalos de pau assim. No final, aí voltava com a cabeça de fachada, tem que levar para o hospital. Mas era gostoso, gente, resgatar esses momentos, assim, coisas simples da minha infância, que eu consegui projetar para ele, e eu não gastei muito com isso. Mas só o fato de desfrutar daquele momento ali foi muito bom, certo? Então, presente não é nem uma questão do valor, mas de você, essa pessoa estava pensando em mim, e ela fez isso, você já confeccionou esse presente porque ela me ama, e ela estava pensando: onde é que ela fez para mim, onde que ela comprou, tá? E não precisa ser uma coisa tão cara, certo? Gente, até mesmo o fato de Deus ter amado ao mundo, a palavra de Deus lá em João 3,16, todo mundo sabe de cor aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu. Ou seja, Deus não ficou dizendo assim lá, ó, eu amo vocês, tá? Uma coisa assim, distante. Mas não, Ele veio através de Jesus, né? O ato de ter vindo, ter tocado as pessoas, ter se envolvido com as pessoas, ter dado, né, o seu filho. Porque o amor, digamos assim, ele é abstrato. A expressão, né, a palavra, o ato é algo abstrato, mas ele precisa de alguma forma se concretizar. E às vezes o objeto pode se concretizar através da demonstração de amor. Então o próprio Deus mesmo, ele não só eu amo vocês, mas ele veio, ele se envolveu, ele deu, houve uma doação também. Jesus se tornou, né, o verbo se tornou carne e habitou entre nós, veio tocar as pessoas, veio se envolver com as pessoas, veio abraçar as pessoas, estava ali junto, né? Então é assim, o amor em alguns momentos precisa ser, o ato é abstrato, mas se concretiza através de um objeto, às vezes, e isso pode significar muito para uma determinada pessoa. Só o fato de ser lembrada por aquele ato. Olha para mim, olha, eu estava pensando em mim. Então, não importa o valor do presente, o que importa é essa intenção de presentear. Às vezes, até o jeito que você vai embrulhar, porque para algumas pessoas, até o embrulho, né? Que legal, então isso que é legal, né? Eu já vi pessoas fazendo intercaixas, né? Colocam fotos, às vezes até pega fotos assim, transformam em preto e branco, colam naquelas caixas assim, fica um negócio bem personalizado, gostoso, bonito, né? Então às vezes para alguma pessoa, até o fato, a embalagem conta muito. Por isso, quando você de repente receber um presente, de repente teu filho ou alguém quer te presentear, a linguagem do amor dele é dar presente também, ou receber presente. Receber presente, quando ele dá presente, ele acha que também está falando a sua linguagem do amor. Então, quando você receber, por exemplo, um presente, vai lá pegando o papel e, né, deixa eu ver, porque para ele pode ser, né, de repente a embalagem, aquela forma de ter pensado em você especialmente, significa alguma coisa. Então, eu tenho um sobrinho, né, eu dei outro dia para ele, ele já é velho, quase 5 anos mais novo que eu, né? Eu falei que ele já é velho, mas ele não é velho. Ele é 5 anos mais novo que eu, né? E outro dia eu dei para ele uma Bíblia em ação, dessas de quadrinhos e tal, ele gostava de história de quadrinhos, essas coisas. Eu dei para ele essa Bíblia em ação, embrulhei tudo direitinho. Nossa, ele pegou assim as etiquetinhas do presente, colou dentro da carteira, sabe? Eu fiquei assim, ele se emocionou, que legal, que bom. Então essa linguagem certamente era a dele. Ele tirou os adesivos, né, que eu coloquei também e tal, e colou aquilo dentro da carteira. Então se percebe que às vezes o próprio embrulho, quando você receber presente do seu filho, de alguém que tem essa linguagem de amor, não vai destroçando, com calma, com jeito e tal, porque isso pode significar muito para a pessoa, tá bom? Então não importa o valor, mas a intenção, o fato de você lembrar disso. Então você vai perceber, por exemplo, que a linguagem de amor da criança é quando ela mesmo começa a te presentear. Ela começa a dar presente para você, no caso ela faz um desenho e vai lá com todo carinho, te presenteia com aquele desenho, faz alguma coisa assim, que confecciona algo e vai te presenteando. Então você começa a perceber que ela gosta disso, ou seja, é uma expressão dela, ela quer demonstrar amor, mas ela também, essa acaba sendo a linguagem dela. Tá bom? Então quando ela começa a te dar presente, fazendo coisas assim, também começa a demonstrar que é uma expressão de amor dela. É assim que ela quer demonstrar amor, por isso ela dá presentes. Ela mesmo confecciona ali e começa a presentear. Certo?
Eu coloquei essa foto da menininha com cachorro lá, se fosse um presente, né? Minha mulher não gosta muito de cachorro. Você quer colocar essas coisas se fosse presente? Vai lá, Lucas. Então faça do presente um ato de amor. Você demonstra. Não queira também o tempo todo ficar, né? Então a linguagem do amor é presente, então vamos encher de presentes. Tá? Em momentos especiais, em datas especiais, joga essa ênfase, escreva alguns bilhetinhos, espalhe pela casa, né? Crie, faça toda uma, digamos assim, um ritual ali, antes de. Oi? Isso, né? Antes de presentear, se você acha que isso é a linguagem, então crie uma situação aí para dar um presente, tá bom? Então, precisa também encher presente, mas seja expressivo, tá bom? Sério. Bom, atos de serviço. Nos outros casos, segue, existe dedicação, mas nesse caso aí você tem que desprender mais energia, tá bom? Você vai fazer algo. Então, um gesto vale mais que 1000 palavras, é ou não? Às vezes tem pessoa que fala, mas não faz nenhum gesto de amor, uma demonstração, né, de carinho, de preocupação, de envolvimento com você. Então, um gesto vale mais que 1000 palavras. Então, se a linguagem do amor, seu filho, for essa, né, atos de serviço, é importante que você se envolva e gaste um pouco mais de energia ali, em confeccionar algo, em produzir e para servir, certo? Assim, pode servir. Então, normalmente, quando a criança tem essa linguagem do amor, ela mesma também demonstra atos de serviço. Ela quer te ajudar de alguma forma, ela quer expressar o amor dela. Ela vai empurrar, sei lá, o carrinho do supermercado, ela vai pegar as coisas para te ajudar lá em casa. Então aproveite isso, né? Tem pai que às vezes fica com medo da criança derrubar copo, não, deixa, de repente, né? Tá ali junto, ela quer te ajudar. Então, receba, né, esse gesto de amor. Então ela começa a demonstrar esse gesto, é uma forma dela demonstrar amor, e ela também se sente amada por aquilo que ela recebe como um serviço, né? Serviço seu, que significa muito para ela. Segue, Lucas. Como eu disse, as demais formas, né, expressões de amor exigem esforço, mas essa você precisa de gastar um pouco de energia. Seja fazendo uma refeição gostosa, algo que ele ache, né, que ele saboreie, gosta. Então, uma refeição, um vestiário, algo assim, né, você deixar ele tudo em ordem. Lição de casa, gente, tá? Não fazer a lição, mas estar ao lado, junto. Qual é a tua dificuldade? Eu estou aqui para te ajudar. Vamos lá, vamos pesquisar. Entra lá na internet, vamos lá, vem aqui, mas não faça por ele não. Tá? Tem pai que às vezes diz, não, deixa eu faço. Oi? Isso, tá bom? Ele precisa cumprir. Precisa ter paciência. Isso. A criança está com dificuldade, pode vai lá, faz tudo, ela está querendo. Então isso não vai ajudar. Bom, vai prejudicar. Mas estejam lá, olha, eu estou aqui, vamos lá. Vai ficar até tarde? Vou ficar com você. Tá? Vai gastar tempo? Não tem problema. Vamos lá. Eu vou pesquisar junto, vou estar junto. Vamos buscar uma solução para você cumprir isso daí. Certo? Então, isso é importante. Teve uma época que nós fizemos um trabalho juntos, né, Lucas? Aquela casa, o templo. Lembra do templo grego lá? E aí nós ficamos juntos. Ele tem a dificuldade, eu tenho essa habilidade, mas
confeccionar coisas e tal, mas eu coloquei ele junto. Vamos lá, você vai fazer isso, você vai revestir determinada coluna do. Eu tinha que fazer um templo do norte. Oi? Dórico, isso, templo dórico. E aí eu pesquisei lá, vi como que era mais ou menos, e confeccionei tudo, mas assim, eu tenho, como eu disse, eu tenho essa habilidade de confeccionar as coisas, artesanato, as coisas eu gosto. Mas ele estava junto, você vai fazer isso, vai fazer a coluna, você vai fazer aquilo, e se montou junto e tal. É isso aí, está junto, procurando não fazer, mas ajudar, certo? Segue, Lucas. Então, como eu disse, a linguagem dele é essa, e ele demonstra isso através de atos de serviço com você. Então, talvez esse seja uma forma de você descobrir a linguagem da criança, que é em atos de serviço. Segue, Lucas. Quarta linguagem, tempo de qualidade. Na nossa sociedade está difícil, né? Tempo, falta de tempo. O dia tem 24 horas e nós precisamos de 48, não é mesmo? Ou se não for mais. Essa dificuldade de tempo. Antigamente era padrão, o pai ia para trabalhar, conseguia de certa forma manter uma família. Hoje vai a mãe, vai o pai, se possível tem que ir os filhos para poder, né, dar um certo conforto e tal. Então falta de tempo, nós temos que nos disciplinar. Existem coisas que você pode deixar de lado. Sei lá, um tempinho a mais no Facebook e se dedicar mais. Tá? Então, isso é importante. Segue. Pode ser 5 minutos, tá bom? Mas que esses 5 minutos estejam com 100% do seu envolvimento, da sua atenção. Porque às vezes você está ali, parece que você está demonstrando interesse, mas sua cabeça está, né? Está longe. Você não dedica esse tempo de atenção. Então, se essa é a linguagem do seu filho, que é tempo de atenção, tá? Tempo de qualidade, procure estar ali naquele momento que ele está precisando da sua atenção, estar ali olho no olho, conversando ali bem próximo, ali sintonizado, né, naquele momento. Então, pode ser 5 minutos que você vai, que esses 5 minutos seja realmente dedicado exclusivamente ao seu filho. Bom, tá certo, 5 minutos, né? Um pouquinho mais, vamos ampliar um pouco mais, né, gente? Mas que, se for 5 minutos, que seja 5 minutos mesmo. 100%, tá? Porque dá para ver que você está de atenção, mas você está longe. Esteja ali concentrado nessa necessidade. Segue. Pare para ouvir, concentre-se, olhe nos olhos. Não basta estar ali apenas no mesmo cômodo da casa. Da ideia que você está ali, estou junto. Está no mesmo cômodo ali, mas realmente esteja olhando os olhos, ouvindo, certo? Que há uma diferença entre ouvir e escutar, né? É isso que eu estou dizendo, escutar e ouvir, né? Tem gente que ouve, mas não escuta, não quer. Escuta, mas não ouve, escuta, mas na verdade não ouve, não se envolve com aquilo que a pessoa. Então, concentre-se nisso, dedique esse tempo. Às vezes, o seu filho, ele tem essa linguagem. De repente, se você vai estar assistindo televisão, pode ser que ele se coloque na frente da televisão. É uma forma de... Há uma certa cobrança nesse sentido. Ele vai querer que a televisão está sendo o centro da atenção e você está dedicando tempo ali. Às vezes pode ser que ele se coloque ali na frente da televisão para você olhar para ele e se envolver. Tá certo? Às vezes você vai estar lendo um livro e ele se joga no teu colo e quer a tua atenção. Está lendo um jornal. Eu vi até uma frase
eu estava folheando os livros ali, de uma pessoa, um presidiário, que falou assim: bem, meu pai, acho que o pai dele era advogado, o meu pai, ele estava tão concentrado no livro de leis dele, né, quando eu pedi atenção, porque ele terminou de ler o livro de leis dele e eu estou aqui, né? Então, no momento ele precisava da atenção do pai dele, o pai dele estava mais concentrado no trabalho, naquele livro de leis. Ele falou: agora meu pai terminou o livro de leis, mas eu estou aqui, preso. Claro que não. Mas é importante esse tempo de atenção, dedicação, certo? Segue. Planeje alguns passeios, algum momento, tal dia, ou se você coloque, sei lá, estabeleça um tempo, uma vez por semana, 1 hora por dia, ou sei lá. Mas se você conhece que isso é importante, é necessário. Como eu disse, gente, irmãos, todas essas são necessárias. E se você puder supri-los com todas essas, né, formas de amor, né, na linguagem, é necessário, mas uma se destaca, tá bom? Uma delas vai se destacar, é importante para a vida do seu filho, mas todas elas são importantes. Então, dedique um tempo, separe um tempo, vamos planejar passeio, vamos ao cinema, ao parque, né? Fica ali e se envolva com o seu filho. Então comece a planejar e tenha um tempo realmente de qualidade, e de boa qualidade, né? Porque tem tempo de má qualidade. Não que seja um tempo de boa qualidade. Segue-nos. Então, como eu disse também, seu filho vai chamar a sua atenção, se quiser assistir TV ou lendo um livro, então pare um momento e procure atendê-lo naquilo que for, né, importante naquele momento, certo? Segue. Toque físico, gente. Esse é um ato de amor muito importante, certo? Essa ideia do toque físico. Meu primeiro pastor, ele era psicólogo. Ele me ajudou muito também como psicólogo. Isso ajudou bastante no meu desenvolvimento, estruturar e tal. E foi maravilhoso para a minha vida ter esse acompanhamento. Então, como eu disse, eu cheguei, era um ex-dependente químico, cheguei na igreja e todo cheio de problemas, de estrutura de família e tudo, estava muito desorganizado na minha cabeça. Mas esse meu primeiro pastor, reverendo José Cássio Martins, ele me ajudou bastante nesse desenvolvimento. Então, uma coisa que ele falava, que realmente é isso que tem que ser, ele fala assim: gente, você precisa de toque de pele, gente. Isso é necessário. Às vezes você sentar, o filho não pode colocar ali, às vezes, o rosto no rosto aqui, ó, essa proximidade, esse toque de pele, tá? Né? Mesmo demonstrando esse carinho com esses gestos, com o toque físico. Então, não é de hoje que conhece o poder do toque físico. Diz que antigamente, até mesmo o toque real do rei tinha essa coisa da pessoa se curar. Tinha pessoas que se curavam com o toque real. Já é importante, essa ideia de tocar. O próprio Jesus mesmo, ele não, tem momentos que ele dava realmente um toque, né, na pessoa. Tocava mesmo, né? Então isso é muito bom, o toque, né? Hoje que se conhece o poder. Segue isso. Então pesquisa revela que bebês tocados com afeto são emocionalmente mais saudáveis
que bebês privados desse toque. Então esses bebês são tocados com afeto, se desenvolvem. Foi feita também uma pesquisa, quando tem incubador ali, foi feita uma pesquisa, colocaram bebês prematuros em incubadoras, e uma delas, o pai poderia, a mãe poderia tocar a criança durante esse desenvolvimento. As crianças que foram tocadas pelos pais se desenvolviam melhor do que aquelas que simplesmente eram deixadas na incubadora sem o toque. Então o toque ali já ajudava no desenvolvimento, estimulava o desenvolvimento da criança. Bom, sério, seu filho irá demonstrar isso. Se essa é a linguagem dele, ele vai demonstrar isso, sei lá, no tempo do abraço, né? Vai abraçar, vai te segurar com um pouco mais de tempo, porque ele quer, né, demonstrar o amor dele. E quando você faz isso, ele deu um abraço demorado ali. Tem criança que não gosta muito, né? Que é meio repulso um pouco. O Lucas não é muito chegado no negócio dele, toca muito tempo, assim. Sempre de vez em quando eu estou dando uns toques dele, estou dando uns toques de vez em quando, não? A gente brinca às vezes, dá umas brinquinhas de brincadeira, né? Você já viu aqueles cachorros que brincam com os filhotes com a boca assim, né? Às vezes é gostoso você separar um momentinho de brigar, rolar na grama, né? Não é violência não, é uma violência gostosa. Então, às vezes a gente dá uns toques assim. Mas o Lucas, assim, a mãe dele também não é muito chegada e muito, ela fala um negócio muito grude, né? Então, eu já descobri que a linguagem do amor não é tanto toque assim, de você ficar muito tempo grudado, assim. Parece que é muito mais meloso, então, né? Seu filho então irá demonstrar isso na frequência, que ela te dá um beijo, que ela te abraça. Então, essa é a linguagem dele, ele vai querer demonstrar isso para receber também. Cláudio. Oi. Isso é tão importante que quando você falava, me lembrava dos leprosos na época de Jesus. Quiseram deixar de lado. Jesus tocava, muitos deles, Jesus poderia curar meramente, uma declaração, né? E até se submetia a serem puros, ninguém queria tocar, ninguém se deixar tocar por eles, e ele tocava fisicamente também. Isso, né? O próprio Michelangelo, quando ele expressa ali a criação ali do Adão com Deus ali no dedo, né? A ideia do toque, do envolvimento, né? Imagina aí, Deus ter formado o homem do pó da terra, né? Ele não falou e o homem surgiu, diz que ele formou, a ideia assim, né? E algo que foi realmente, né, essa dedicação, essa proximidade, né? Formou o homem. Nasce pelo toque. Oi? Já teve a forma pelo toque. Ele falou, não, haja isso, haja aquilo, haja isso, mas o homem, né? No caso, ele formou. Antes que o homem tivesse consciência de si mesmo, ele já tinha sido tocado. Isso. É bem isso daí mesmo. E Deus demonstra isso. Vindo ao mundo, tocando pessoas. É importante realmente o toque, né? É maravilhoso. Então é isso. Se você, de certa forma, suprir a necessidade, se o amor, se o toque físico é essa necessidade, é a linguagem do amor dele, porque pode ser que se ele não se sentir suprido, ele pode buscar outro toque, no sentido para suprir essa necessidade, essa carência. E isso pode não ser nada legal. Esse tipo de toque que ele vai buscar, questão de afeto, tá bom? Então, se esse meu pastor que é psicólogo, as filhas dele são, né? Ele quando senta, elas aí, né? E podem e tocam, rosto no rosto, né? Então, talvez se ele não se sentir bem com esse toque, ele vai buscar outra forma, e vocês sabem que pode se gerar eles problemas e vai mesmo.
essa busca pelo toque físico. Segue, Lucas. Pele com pele, porque a carência disso leva à busca. Bom, pode ser que busque de outra forma suprir essa necessidade e essa carência. Sério. Vamos lá. Descubra a linguagem do seu filho, porque senão ele vai te cobrar de alguma forma. Ele de alguma forma vai demonstrar isso e você vai ser cobrado nessa linguagem que ele tem necessidade, para suprir aí encher o tanque emocional. Bom, você fala, meu filho tem todas essas linguagens, né? Todas elas aí eu identifiquei, percebi que é tudo necessário. Realmente, quando se trata da formação da criança, realmente ela vai ter necessidade de todas elas, se você puder suprir, né? Mas uma delas vai começar a se destacar, e aí vai ser a linguagem do amor dela. Vai, Lucas. Como eu disse, todas as linguagens são fundamentais, necessárias, mas uma se destaca. Então você tem que perceber, observar e suprir essas necessidades. Certo? Como eu disse, encha o tanque emocional do seu filho. E quando encher, coloque um combustível bom, de boa qualidade. Não põe coisa adulterada que mas seja realmente de boa qualidade. Vai lá. Afinal, quem dá amor também recebe amor. Isso é natural, certo? Tem muita gente que entra às vezes num casamento pensando assim: eu preciso ser feliz, eu vou ser feliz, você precisa mudar para me tornar feliz, você tem esse problema, isso aqui, né? Eu preciso ser feliz. E muitos casamentos estão sendo desfeitos por aí, a gente vê, né? Porque a pessoa entra com essa ideia: eu tenho que ser feliz, eu vou ser feliz a todo custo, você tem que mudar para me tornar feliz, e a pessoa nem se enxerga os problemas que ela mesma precisa resolver e tratar para isso. E quando na verdade nós devemos entrar no relacionamento, no casamento, pensando da seguinte forma: eu vou tornar você feliz. Eu vou tornar feliz. Eu quero, eu te amo, eu gosto, eu vou me dedicar para que você seja realmente uma pessoa feliz. Porque eu sei que quando você realmente for suprido disso, se for feliz, você de alguma forma vai automaticamente, é natural, é muito natural essa troca, certo? Então precisamos entrar dessa forma, pensando nisso. Quem dá amor também, de alguma forma, recebe amor. Isso seria o jeito mais correto, né? Dar amor e receber amor. Natural. Certo? Você já descobriu a sua linguagem de amor? Talvez você tenha uma linguagem aí. Você já compartilhou essa linguagem no seu cônjuge? Com as pessoas que te rodeiam? Alguma coisa que mostra, olha, isso me faz bem, isso eu me sinto bem. Então, procure descobrir aí a linguagem do seu cônjuge, a sua própria linguagem. Qual é? Aquilo que realmente você sente bem mesmo ao receber. Né? E aí, compartilhe isso, porque pode ser que o casal esteja junto aí, mas não estou falando, não tem, digamos assim, um acordo, porque um tem uma linguagem e o outro tem outra. E você pensa que a sua linguagem é a mesma, mas não é. Tá bom? E vai depender muito da formação que essa pessoa teve desde o lar, do convívio com os pais. Se de repente o pai ou a mãe tinha aquele negócio de levar o café na cama, aquela era uma demonstração de amor dos pais, né? Dar esse conforto para o filho. De repente ele espere um dia, né? Seu marido espera que você
no momento ali, demonstra esse amor levando um cafezinho na cama. Um dia não vai matar, ninguém no momento especial. Um jantar gostoso ali, sei lá, preparado num momento especial, um ato de serviço, um presente, gente, que realmente você foi para um determinado lugar e você pensou, olha, eu pensei em você, então está aqui, ó, esse é um presente que eu fui lá investir, e aí, então, vai depender muito da formação que cada um tem, porque nós vivemos em lares diferentes, né? Nas famílias, antes de casarmos, vivemos em lares diferentes, e de criação diferente, a expressão de amor de um é diferente do outro, certo? No início, entre eu e a Marta, foi muito difícil a gente se resolver nessas questões, né? No início de casamento, sabe, tem todo aquele processo de adaptação, e eu com toda a minha bagagem problemática, né, de uma série de coisas, e ela teve, digamos assim, ela teve uma família estruturada, né, teve a proximidade dos pais, eu não tive. Então, o início ali, ainda hoje não tem uma coisa, outra, claro, a gente sai, né, um pouco, vou dizer que a gente nunca é perfeito, é maravilhoso. A gente procura sentar e conversar. Nunca se põe o sol sobre a vossa saída. Você teve um problema aqui, não deixa para o dia seguinte, o sol se pôr. Resolva no dia, gente. Não vai acumulando não, porque chega uma hora que aquele volume de coisa você despeja na pessoa, você vai guardando, despeja, e aí é terrível, tá bom? Então vá tratando a coisa à medida que vai acontecendo. Estou dando algumas dicas também de coisas que eu aprendi. Esse meu primeiro pastor, que é psicólogo, ele falou assim: nós precisamos fazer a chamada Sabesp terapia. Eu não sei, aqui tem Sabesp também? De água e esgoto? O que é de água e esgoto? Águas do Paraíba. Águas do Paraíba. Então lá em São Paulo é Sabesp, tá? Podia ser Sabesp, é São Paulo, SP, né? Águas do Paraíba. Então vocês têm que fazer Águas do Paraíba terapia. Ele dizia o seguinte, que assim como essa coisa, né, do esgoto, de tratar o esgoto, assim como nós temos necessidades fisiológicas, precisamos eliminar, né, digamos, as fezes e coisas assim que faz mal, você também, o seu emocional, você precisa também limpar isso. Isso senão vai te prejudicar, porque aquilo vai se avolumando, né? Vai se avolumando, aí a pessoa fica enfesada. Você sabe onde vem a palavra enfesada? A pessoa que fica muito tempo, né? E aquilo causa mal-estar. Veio a palavra, a pessoa está enfesada. Então, e você precisa voltar. E ele falou: de que forma você faz isso? Tem coisa que você tem que jogar para fora. Não pode guardar, porque vai guardando, chega uma hora que explode, aí cria-se toda uma série de problemas emocionais. Então você tem que ir tratando a coisa ali, à medida que vai acontecendo, tá? Então, alguma coisa assim, ele fala: escreve isso, você está te incomodando, você vai ler aqui e vai: nossa, que nojento, né? Isso aqui, rasga, põe na privada e dá descarga. Ele falava literalmente assim, né? Para abandonar essas coisas do O próprio Davi falou assim: enquanto eu calei o meu pecado, né, envelheceu os meus ossos, eu senti um mal-estar noite e dia, né? Mas aí eu confessei. Ele se sentiu, né, essa, como diz, coisa gostosa, alívio, né? O alívio de tudo aquilo que estava com ele. Então ainda de confessar, de colocar para fora. Eu faço isso sempre, conversa, cada coisa aconteceu, não deixa no dia seguinte, não vai acumulando não, tá? E chega uma hora que explode, a coisa aí, né? Cláudio, essa coisa vai fedendo dentro da gente. Literalmente, é isso mesmo. Aí, quando a pessoa vai ao banheiro, está enfesado, uma hora depois, se você entrar naquele banheiro, você ainda sente que a coisa está estragado mesmo, está tudo podre já dentro. É isso mesmo, mas vem isso, né?
Então, assim, é tratando, limpando, purificando essas coisas que você vai se sentir bem, como casal. Isso, um laxante espiritual. É bem isso aí. Então, você descobriu a sua linguagem? Compartilhe com o seu cônjuge, tá bom? Existem coisas que são mais importantes para mim, certo? Minha esposa não gosta de ganhar flores. Tem mulher que gosta, a minha não gosta, né? Aí você fica pensando, não gosta de toque físico, não gosta. Não, tem coisas que então tem coisas que eu já percebi que não fazem muito efeito. Você já traz um permanente lá, coisas. Algumas pessoas podem ser significativas. Para minha esposa, não. Então, e aí vai, você vai aprendendo e aí você vai amadurecendo. Porque tem gente que começa a desistir, vê que a coisa ali não funcionou, mas se ela perseverasse um pouco mais no casamento, talvez ela vai se resolvendo, porque algumas questões vão se encaixando, se resolvendo. Até gente que às vezes acaba desistindo, mas se esse for o seu caso, teve um rompimento de relacionamento, bem, eu quero analisar essa questão. Mas pense a partir de hoje, vou fazer porque a coisa é séria, eu vou perseverar e vou procurar também mudar e resolver. É aquela história, eu quero fazer outra pessoa feliz, que ela vai me fazer. Então persevere, tá bom? Descobriu a sua linguagem? Descobriu a do seu filho? Então vamos praticar. Se mover, observe, esteja junto, tá bom? Pode falar. Não, você percebe assim, não, tudo isso que você falou, eu já percebi, é isso mesmo, ele tem todas essas linguagens aí. Pode ser que ele realmente estava demonstrando tudo isso, não, porque na formação dele, 0 a 6, assim, são importantes todas essas linguagens. Vai chegar uma hora que uma delas vai realmente se destacar. E você vai perceber que durante essa formação, uma delas se destaca. Tá bom? Uma delas vai se destacar. Mas nesse período aí, ele tem essa necessidade, né, de você supri-lo com todas essas linguagens. Do presente, do tempo, do toque físico, elogio, incentivo, tá? Durante esse período da formação é necessário que você supra, encha o tanque emocional dele para que no futuro ele não tenha um desequilíbrio, um problema emocional, e isso vai se refletir também no casamento, na vida conjugal dele, tá? Com Deus, né? Então, cada filho é isso mesmo, cada filho tem uma linguagem também diferente, vieram do mesmo lugar, né? Mas são totalmente diferentes, né? Por exemplo, o Lucas e a Érica são bem diferentes, ele é mais na dele, né? Tal, tem as habilidades dele dentro daquilo que interessa e tal, e tem o jeito próprio dele de ser, e nós nos comunicamos dentro daquilo que ele... Mas a Érica tem uma outra forma também, ela é mais agitada e tal, não para, às vezes até incomoda o irmão e tudo, e quer atenção, né, o tempo todo. Então cada um deles tem um jeito próprio de ser, e você tem que descobrir isso e tratá-los nessa linguagem própria, tá certo? Segue, Lucas, né? Gente, 1 Coríntios 13, eu li no início, por ler sempre. Eis que eu passo a mostrar para vocês aí, o apóstolo Paulo dizendo, um caminho excelente. Esse é o caminho, é o amor. E tudo, né? Nós vemos o principal ensinamento de Cristo se baseia nisso. É o amor, a expressão de amor. Jesus chegou ao ponto de dizer assim: ame até os seus inimigos. Difícil, né? É esse amor. Aí outra coisa, esquecendo, é amor incondicional. Um detalhe que eu esqueci de colocar. É amor incondicional. Eu não estou dando presente para você porque eu quero alguma coisa sua em troca. Cuidado com isso, tá? Eu estou fazendo isso porque você precisa me retribuir. Não, é incondicional, não é porque aquilo que você
vá receber do seu filho. Não pensa troca, esqueça essa coisa de troca. Faz porque vou te dar, por exemplo, você passou, se você passar de ano, eu vou te dar isso aqui, ou coisas assim. Cuidado com isso, tá bom? Isso, é premiado. Então, independente do que se ele vai te responder ou não positivamente, faça. Não tem essa coisa, vou mimar meu filho e tal. Você tem que saber dosar tudo isso, gente. Tá bom? É importante, sim, mas tudo com sabendo a dosagem certa e que seja algo realmente que seja equilibrado. Tá? Porque tem o momento da disciplina, sim, mas ele tem que perceber que a disciplina, Deus disciplina aquele que ama. Isso é muito natural, você tem que expressar isso também. A disciplina existe. Eu vou te deixar. Um dia o Lucas ficou um mês sem computador. Ele sabe o que ele fez lá, né? Mas eu estava ali junto com ele e ele sabia que era para o bem dele, né? Aquilo e outras coisas. Tá bom? Mas você fazer sem pensar em receber. Incondicional, é o amor incondicional. O amor de Deus é esse, né? É incondicional. Ele não recebe nada em troca, ele se faz independente do que nós façamos para ele. Tá? Tem o amor eros, o filéu, né? A filiação, os amigos, pessoas, e o ágape, essa expressão de amor de Deus, que é um amor também incondicional. Certo? Então é isso, meus queridos. Esse é o caminho. Leia, sempre, pense sempre nisso. E é um caminho melhor a ser assim. E esse mundo precisa de amor. De amor verdadeiro. O amor que vem de Deus. Ele é a fonte do amor. E se você está ligado à fonte, esse rio de água viva vai fluir de você. Se você está realmente... Billy Graham falou uma vez, eu estava lendo um livro dele, chama Espírito Santo, e deu a expressão de como é a pessoa transbordar do Espírito. É uma coisa de dentro para fora, tá? Porque o Espírito uma vez veio e nos encheu, e a expressão do Espírito é de dentro para fora, é algo que flui de dentro, tá bem? Mas a relação de você com Deus, algumas coisas impedem esse fluir. Ele deu um exemplo de encanamento de casa, de pia de cozinha. Se você vai deixando aquela gordura o tempo todo ali, impregnando, vai chegar uma hora que a coisa entope, né? Vez ou outra ele tem que jogar lá um diabo verde, coisa do tipo, né? Só que no caso espiritual não é diabo verde, não é nada do diabo. Então tem hora que você tem que jogar uma soda cáustica, né? Para dissolver toda aquela sujeira que impede a água dela fluir como deveria. Certo? Assim também é a nossa vida espiritual. Se você leva uma vida, ou seja, acúmulos de pecado, aquilo vai te grudando ali e impede também o fluir de Deus na nossa vida de forma plena, né? De forma realmente você deve ter um transbordamento, tá? De dentro para fora. Então você precisa realmente se livrar disso, confessar o pecado, se limpar, e Deus pedir para Deus se purificar, né? Então, sonda-me, ó Deus, e vê o meu coração, prova os meus pensamentos, né? E vê se há em mim algum caminho mau que me guia. Peço para Deus realmente fazer sondar isso e purificar e te limpar, e com certeza Deus, o Espírito de Deus vai fluir cada vez mais, te atinge a plenitude do Espírito Santo, e esse transbordar vai ser muito natural, e você vai atingir muita gente, com esse amor de Deus vai ser enxurrado com esse rio de água que vem da fonte, que é o nosso Deus. Amém? Obrigado, Deus abençoe, agradeço aí, pastor, pelo convite, pela confiança, né?
você convida também para poder dar assim, o espaço para a gente falar.